Nós estamos testemunhando aqui nessa área do semiárido nordestino. Nós estamos em uma rua de uma cidade do semiárido nordestino para testemunhar por que e como o homem cria uma seca nessa área praticamente todos os anos, quando chove menos de 300 milímetros por ano. E nós estamos vendo aqui o chão molhado, uma parte do chão molhada por conta de uma chuva que durou cerca de 10 minutos e caiu no máximo 5 milímetros de chuvas, ou seja, 5 litros de água por metro quadrado. E a chuva não apareceu no chão, na litosfera, porque, como a gente disse, ela é insuficiente para umedecer o solo. Não deu para molhar nem o paralelepípedo do calçamento da rua e nem a calçada. A chuva é muito rápida, de baixa precipitação, e qualquer observador perspicaz, ao olhar as nuvens, vê que essa nuvem não tem água suficiente para proporcionar uma precipitação pluviométrica acima de 5 milímetros. E o resultado é que a chuva não trouxe o benefício esperado. Nós estamos praticamente há 11 dias da última chuva que havia acontecido aqui, e a lavoura que foi plantada com as chuvas de janeiro já morreram, porque a planta necessita de água todo dia. E se não tem água, não tem umidade no solo, a planta não tem como extrair, captar a água do solo por intermédio das raízes, e o resultado é que a planta não terá água com volume de chuva tão baixo. Então nós estamos vivendo agora um momento que é chamado de aquecimento global, onde a água está sumindo, não só dos corpos dos animais, como também dos corpos dos vegetais, como também do solo, como também dos açudes. A água desaparece duplamente se compararmos ao que acontecia há 10 anos atrás. Então, além de ter diminuído o volume de chuva, a perda de água está duplicada. Se antes sumia 3,5 litros de água por metro quadrado ao dia, água do solo, agora chega a 7 litros por metro quadrado. Se antes sumia uma lama de água de 1 centímetro de espessura do açude, agora lá se vão 2 centímetros desaparecendo. Se antes eu bebia 3 litros de água por dia, agora são 6 litros. Tudo por conta desse fenômeno que se manifestou em toda a Terra a partir do ano de 2023, com o aumento da temperatura da Terra. E o resultado é que nós estamos testemunhando desastres por conta de muita chuva em determinadas áreas da Terra, como é o caso do Brasil, onde as cidades, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estão sofrendo em consequência das chuvas, que na realidade não é excesso, porque no Rio de Janeiro, Minas Gerais, região sudeste, chove até 2.200 milímetros por ano, só que essas chuvas estão caindo em curto período. O volume de chuva, o índice pluviométrico continua o mesmo. E o resultado é que a arquitetura das cidades não permite aceitar um volume de chuva de imediato de tal monta. E aqui nós estamos no semiárido nordestino, nós estamos vendo aqui a rua, calçada com paralelepípedo, e os 5 milímetros de chuva nem molhou o chão. E como a gente disse, a lavoura nessa área já desapareceu. A lavoura que foi plantada com as chuvas de janeiro desapareceram, porque, como a gente disse, a planta necessita de água a todo instante, e se não tem água no solo, não tem umidade,
não tem como a raiz das plantas coletar, extrair água para fazer o suprimento da água necessária no corpo da planta, que para estar viva tem que ter no mínimo 65% da massa existente no corpo de uma planta são de água, e tem que ser água da chuva. E nós estamos vendo, portanto, que apesar do volume de chuva de 5 milímetros que caiu aqui, não beneficia as plantas, porque o solo continua seco, não dá tempo de que a planta colete do solo água para as suas necessidades. E nós estamos aqui para mostrar por que no Nordeste existe, nessa área do Nordeste existe tanta seca, e até há quem diga que a seca é no Nordeste inteiro, o que é absolutamente falso, já que existe regiões do Nordeste que chove tanto quanto na região Sudeste. Mas aqui, no momento, por conta do aquecimento global, o homem terá que pensar em formas inteligentes de captar e armazenar água da chuva para suprir as necessidades da planta, principalmente da lavoura, e também para o abastecimento urbano, porque o homem está precisando tomar mais banho, o homem está bebendo mais água, e tem que ser água doce, e água doce só existe das chuvas, que é o único suprimento de água na terra. Mas nós estamos fazendo esse vídeo preliminar sobre a situação dessa chuva aqui no Nordeste, para em seguida a gente mostrar como captar e armazenar água da chuva para fazer tudo nessa área do Nordeste com a chuva que nós temos, sem perda, sem fuga, sem contaminação, captando a água diretamente da nuvem. E acabar com a seca, com a fome, com a miséria, trazendo renda, trabalho, porque a água da chuva é água que foi criada pela natureza para que todas as plantas se beneficiassem e os animais. Fora disso, não existe como você dispor de água doce, potável, para as necessidades da planta e as necessidades dos animais, para a necessidade da vida. Então nós vamos encerrar esse vídeo para fazermos um vídeo mostrando que a seca no Nordeste não tem relação com falta ou escassez de chuva, falta ou escassez de água. É a incompatibilidade que tem entre o volume de água da chuva precipitada e as obras hídricas idealizadas pelos homens durante 7.536 anos, a chamada civilização humana. E por isso a seca, a fome, a miséria, o desemprego e tudo mais.